Seja bem-vindo a um episódio que vai tocar sua alma e transformar sua perspectiva. Hoje, temos o privilégio de conversar com Joshua, um homem cuja história é um verdadeiro testemunho de superação e fé. Ele venceu as correntes da dependência química e os enganos do ocultismo, mas o que realmente mudou sua vida foi um encontro pessoal com Jesus Cristo e a presença poderosa dos anjos de Deus. Prepare-se, porque essa narrativa vai te prender do início ao fim. Joshua cresceu em uma pequena cidade da Pensilvânia, em um lar marcado pela dor e pela ausência de Deus. Seu pai era violento, e embora ele fosse uma criança alegre, a realidade dentro de casa era pesada. A família nunca falou sobre fé, nem a favor nem contra. Não havia igrejas, cultos ou sequer um casamento ou funeral para lembrá-lo de que algo maior existia. Deus era um completo desconhecido. Até que, um dia, por acaso, ele encontrou uma Bíblia em casa. Curioso e apaixonado por leitura, começou a folhear suas páginas. O livro de Gênesis o fascinou, mas quando chegou às longas genealogias, desanimou. Isso não pode ser só isso, pensou, e fechou o livro. Só voltaria a abri-lo 30 anos depois. A infância de Joshua foi assombrada por um clima de medo constante. Além da violência do pai, algo ainda mais sombrio aconteceu. Ele sofreu abuso sexual nas mãos do próprio avô. E foi aí que sua primeira experiência sobrenatural ocorreu. Logo após o abuso, uma força sinistra tomou conta dele, fazendo-o agir de maneiras horríveis. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas o terror era real. Até que, de repente, a presença maligna desapareceu. Aliviado, Joshua enterrou a lembrança no fundo da memória, sem jamais suspeitar que aquilo havia sido uma verdadeira possessão. A partir daí, algo dentro dele começou a puxá-lo para o lado errado. A família se mudou para o Havaí quando ele tinha 10 anos, após sua mãe finalmente deixar o pai. Lá, em um momento de raiva, ele criou um boneco de voodoo de uma colega de escola que o incomodava. Espetou o boneco com canetas, e no dia seguinte, descobriu que a menina havia adoecido e faltado às aulas por 2 semanas. O medo o paralisou. Ele nunca mais repetiu aquilo, mas o episódio confirmou que havia forças sobrenaturais em ação, e que ele não queria se envolver com elas. Mesmo assim, a atração pelo ocultismo persistiu. Tabuleiros Ouija e práticas semelhantes o fascinavam, mas ele não teve outras experiências marcantes até os 13 anos. Na época, morava em Washington e sonhava em trabalhar na Nintendo como consultor de jogos, um emprego dos sonhos para qualquer adolescente, passar o dia jogando e orientando outras pessoas. Desesperado para conseguir a vaga, ele fez algo que nunca havia feito antes: orou. Deus, nunca pedi nada a você, mas por favor, me ajude a conseguir esse emprego, suplicou. Não conseguiu a vaga na Nintendo, mas algo melhor aconteceu. Uma empresa próxima, a Squaresoft, criadora dos jogos Final Fantasy, seus favoritos, o chamou para testar jogos. Eles o contrataram como consultor, e ele acabou trabalhando em títulos lendários como Chrono Trigger e Secret of Mana. Anos depois, ao olhar para trás, Joshua percebeu que Deus não apenas ouviu sua oração, mas a respondeu de uma forma muito mais grandiosa do que ele poderia imaginar. Deus sempre esteve presente, mesmo quando Joshua não percebia. Em uma ocasião, quando tinha apenas 4 anos, quase se afogou em um lago. Estava nadando quando, de repente, perdeu as forças e começou a afundar. Quando já não havia esperança, um homem desconhecido puxou para a superfície. Joshua nem teve tempo de agradecer, o homem desapareceu tão rápido quanto apareceu. Hoje, ele tem certeza de que foi um anjo enviado para salvá-lo. Depois de adulto, Joshua seguiu uma carreira na área de tecnologia, trabalhando até mesmo no exército, em Fort Huachuca, no Arizona. Mas, após os ataques de 11 de setembro, a reestruturação da unidade o deixou desempregado. Sem rumo, aceitou o convite da mãe para ir morar com ela em Montana e ajudá-la. Foi ali que sua vida daria uma reviravolta definitiva. Intervir, mesmo quando eu não merecia. Porque, no fundo, eu estava perdido, não apenas em busca de respostas, mas de algo que preenchesse aquele vazio que a experiência sobrenatural havia escancarado dentro de mim. O novo espiritualismo me atraía como um farol, prometendo poder, sabedoria ancestral e uma conexão com forças que eu mal compreendia.
Mas, como um náufrago que se agarra a destroços em vez de um bote salva-vidas, eu estava me afogando em algo que, no fim, só me arrastaria para mais fundo. Os meses se passaram, e a sensação de estar sendo observado, ou pior, usado, começou a se insinuar. Sonhos estranhos, visões de sombras se movendo nos cantos dos cômodos, vozes sussurrando em línguas que eu não reconhecia. No começo, eu racionalizava, é só a Kundalini se manifestando, estou evoluindo. Mas havia algo de errado naquilo. Uma presença que não trazia paz, mas uma inquietação constante, como se alguém estivesse sempre um passo atrás de mim, esperando o momento certo para puxar o tapete. Eu tentava ignorar, afinal, os gurus diziam que o despertar espiritual vinha acompanhado de provações. É o preço da iluminação, eu repetia para mim mesmo, enquanto os espelhos da casa refletiam coisas que não estavam lá. Foi numa noite de lua cheia, quando decidi meditar ao ar livre, perto do rio Flathead, que tudo mudou. Eu estava sentado sobre uma pedra, as mãos em posição de lótus, tentando canalizar aquela energia que agora parecia fluir por mim como um rio descontrolado. De repente, o ar ficou pesado, como se o próprio oxigênio tivesse sido sugado. Minha respiração ficou curta, e um calafrio percorreu minha espinha, não o tipo que vem do frio, mas o que nasce do reconhecimento de que você não está sozinho. Algo respirava comigo. E então, uma voz, não nos meus ouvidos, mas dentro da minha cabeça, sussurrou: "Você é meu agora." Eu deveria ter corrido. Deveria ter gritado, rezado, feito qualquer coisa além de ficar ali, paralisado, enquanto aquela presença se enrolava ao meu redor como fumaça. Mas, em vez disso, eu sorri. Porque, naquele momento, eu me senti poderoso. Invencível. Como se finalmente tivesse encontrado o que sempre procurei, um propósito maior, uma conexão com algo além deste mundo. Sim, respondi, sem palavras, apenas com o pensamento. Eu sou seu. Foi o pior erro da minha vida. Nos dias que se seguiram, a escuridão não veio de uma vez. Ela se infiltrou, como veneno em uma ferida aberta. Primeiro, foram os pesadelos, não os comuns, mas aqueles em que eu acordava com marcas de garras nos braços, ou com a sensação de que algo havia mordido minha alma. Depois, vieram as compulsões, impulsos violentos, pensamentos que não eram meus, uma raiva que queimava como ácido no peito. Eu tentava me convencer de que era apenas a energia Kundalini se equilibrando, mas no fundo, sabia a verdade. Algo havia se instalado em mim, e não tinha intenção de sair. Foi minha mãe quem percebeu primeiro. Ela não era religiosa, mas tinha um instinto aguçado para o perigo, talvez por ter criado 3 filhos sozinha, talvez por algo mais. Uma noite, ela me encontrou no quintal, falando sozinho, os olhos vidrados, as mãos tremendo enquanto eu tentava ler a aura das árvores. "Joshua," ela disse, com uma firmeza que não admitia discussão, "você precisa parar com isso. Agora." Eu ri. "Mãe, você não entende. Isso é evolução. É o próximo passo da humanidade." Ela me olhou com uma tristeza que cortou mais fundo do que qualquer palavra. "Não é evolução, filho. É possessão." Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente como um sino fúnebre. Possessão. Eu sabia que era verdade, mas admitir isso significava reconhecer que eu havia falhado. Que, em minha busca por respostas, eu havia aberto a porta para algo que nunca deveria ter entrado. E agora, não importava o quanto eu tentasse fechar, a fechadura estava quebrada. Foi então que me lembrei daquela primeira experiência no rancho, a luz, o amor, a certeza de que algo maior existia. Se havia um Deus, onde ele estava agora? Por que havia me abandonado àquela escuridão? Ou será que ele nunca tinha me abandonado? Será que, mesmo quando eu escolhi o caminho errado, ele ainda estava lá, esperando que eu voltasse? A resposta veio de um lugar inesperado. Uma noite, exausto de lutar contra as vozes na minha cabeça, eu peguei uma Bíblia que minha mãe guardava na estante, um presente de casamento antigo, com páginas amareladas e cheiro de mofo. Eu não sabia por que a abri. Talvez fosse desespero. Talvez fosse o último fio de esperança que restava em mim.
Mas quando meus dedos tocaram as páginas, uma passagem saltou aos meus olhos como se estivesse iluminada. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Algo dentro de mim quebrou. Não foi um clique, não foi uma revelação súbita. Foi como se uma represa tivesse se rompido, e toda a dor, todo o medo, toda a vergonha que eu vinha reprimindo jorrassem de uma vez. Eu caí de joelhos, não em oração, mas em rendição. Deus, eu chorei, se o Senhor ainda está aí, me ajude. Por favor. Não houve trovões, nem luzes celestiais. Apenas um silêncio profundo. E então, como um sopro de vento passando por uma fresta, senti algo se mover dentro de mim. Não há escuridão, não há energia estranha, mas uma presença. Algo puro. Algo que não me julgava, mas que me amava o suficiente para não me deixar afundar. E foi assim que começou a batalha de verdade. Porque o diabo não desiste facilmente. Nos dias seguintes, as vozes ficaram mais altas, as visões mais vívidas, como se ele soubesse que estava perdendo terreno. Eu acordava no meio da noite com a sensação de que algo estava sentado na beira da minha cama, sussurrando promessas de poder se eu apenas desistisse. Você já provou do que sou capaz, ele dizia. Por que voltar para um Deus que te abandonou? Mas eu não estava mais sozinho. E, pela primeira vez, eu sabia disso. Comecei a ler a Bíblia todos os dias, não como um ritual, mas como um escudo. Aprendi a orar, não com palavras bonitas, mas com o coração aberto, como um filho pedindo ajuda ao pai. E, aos poucos, a escuridão começou a recuar. Não de uma vez, não sem luta, mas como a maré baixando, deixando para trás apenas o que não pertencia àquele lugar. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada passo, mesmo os que me levaram para longe, fazia parte do caminho. Deus não me abandonou. Ele estava lá o tempo todo, esperando que eu escolhesse a luz em vez das sombras. E quando finalmente o fiz, descobri que a verdadeira força não estava em poderes sobrenaturais, nem em energias místicas, mas em algo muito mais simples, rendição. Porque, no fim das contas, a maior batalha não é contra o diabo. É contra nós mesmos, contra o orgulho que nos faz acreditar que podemos controlar o invisível, contra o medo que nos paralisa, contra a ilusão de que somos fortes o suficiente para enfrentar sozinhos. E a maior vitória não é expulsar as trevas, mas deixar que a luz nos encontre, mesmo quando achamos que não a merecemos. Orquestrar cada detalhe desse processo de me trazer até ele. E começou a agir de forma soberana na minha vida. De repente, padrões inexplicáveis surgiam ao meu redor, a mesma palavra repetida 5 vezes num único dia, ecoando em conversas, no rádio, na televisão. Pessoas desconhecidas mencionando o mesmo assunto, como se alguém tivesse sincronizado tudo. Encontros inesperados com a mesma pessoa em lugares distintos, como se o acaso tivesse sido cuidadosamente planejado. E eu, atônito, percebia que aquilo não era coincidência. Não podia ser. A cada repetição, a cada sinal, uma certeza crescia dentro de mim, só um Deus Todo-Poderoso poderia estar por trás daquilo. Não havia outra explicação. Alguém estava movendo as peças, ajustando o cenário, tecendo uma rede invisível de significados. E quando essa verdade me atingiu, veio junto o peso do que ela implicava. Ele viu tudo. Cada erro, cada sombra, cada escolha que eu tentará esconder. O medo me paralisou. Não era uma questão de culpa no sentido religioso, mas de um reconhecimento cru. Eu havia falhado diante de algo maior do que eu. E agora, o que fazer? Como consertar o irreparável? Durante 3 dias, o terror me consumiu. Eu me encolhia, roía as unhas, tentava encontrar uma saída, qualquer coisa que aplacasse aquela presença que eu sentia, mas não entendia. Até que, numa madrugada, uma pergunta rompeu o silêncio: e se ele me ama? Foi como se uma chave girasse na fechadura. O medo se dissolveu instantaneamente, substituído por uma onda de calor, de alívio, de algo que eu nunca havia sentido. Existe um Deus. E Ele me ama. A alegria foi tão intensa que me tirou o fôlego. Eu não sabia nada sobre Jesus, sobre a cruz, sobre redenção, mas naquele momento, nada disso importava.
O que importava era que ele estava ali, e que sua presença não era de julgamento, mas de acolhimento. Impulsionado por essa certeza, saí de casa no meio da noite, atraído por um lugar que eu mal conhecia, um acampamento cristão perto da minha cidade, com uma cruz imensa erguida no gramado. Cheguei lá às 2 da manhã, ajoelhei-me diante dela e, olhando para as estrelas, disse: Deus, eu não sei quem você é, mas entrego minha vida a você. Não houve raios, nem vozes do céu, nem sinais sobrenaturais. Apenas uma paz estranha, como se uma porta que eu nem sabia que existia tivesse se aberto dentro de mim. E, sem razão aparente, comecei a chamá-lo de pai. Não porque alguém me tivesse ensinado, mas porque era a única palavra que fazia sentido. A partir daí, minha busca mudou. Eu ainda não entendia sua santidade, sua justiça, sua perfeição. Para mim, ele era uma mistura de luz e sombra, como o yin e yang. Afinal, como explicar o mal no mundo? Como aceitar que um Deus bom permitisse o sofrimento? Mas uma coisa eu sabia: ele me amava. E isso bastava para que eu o buscasse com tudo o que tinha. Comecei a devorar religiões, filosofias, ensinamentos espirituais. No meio do caos do novo pensamento, eu pegava o que me parecia verdade e descartava o resto, como quem escolhe pedras preciosas num rio de areia. Estava convencido de que Deus nunca julgaria ninguém, afinal, como condenar seres ignorantes, perdidos em suas próprias limitações? Eu não acreditava no diabo, nem no pecado como algo que exigisse punição. Para mim, o mal era apenas uma ilusão, uma sombra passageira. Deus, eu pensava, era amor puro, e o amor não guarda rancor. Mas ele continuou falando. E dessa vez, usou números. Especificamente, o número 333. De repente, ele estava em toda parte, no relógio, nas placas de carro, nos preços das lojas, nos endereços. Centenas de vezes, ao longo de 6 anos, como se o universo inteiro tivesse sido programado para me mostrar aquele algarismo. Eu sabia que era ele. Sabia que havia uma mensagem ali. Mas o que significava? Por mais que eu pesquisasse, não encontrava respostas que fizessem sentido. Nenhum guru, nenhum livro, nenhuma doutrina explicava aquele padrão obsessivo. E quanto mais eu via o número, mais irritado ficava. Por que você insiste nisso? Eu perguntava, como se ele fosse um enigma a ser decifrado, não um pai a ser conhecido. Até que, em 2008, decidi ir a Las Vegas. Não por acaso. Não por impulso. Mas porque, no fundo, eu sabia que algo ali iria me confrontar, ou me libertar. O que eu não sabia era que o jogo não seria apenas com as cartas. O pôquer me atraiu como um espelho sujo, eu via nele a mesma compulsão que me perseguia com os números, a mesma ilusão de controle. Não era bom, mas não importava. O que importava era a adrenalina, a sensação de que, a qualquer momento, algo grandioso poderia acontecer. E aconteceu. Só que não do jeito que eu imaginava. Las Vegas não perdoa. Ela te seduz com luzes e promessas, depois te joga na sarjeta sem aviso. E foi exatamente o que fez comigo. Levei um amigo, um viciado em heroína, alguém que, como eu, acreditava que a vida era um cassino onde as apostas nunca terminavam. Juntos, dobramos a aposta. Primeiro, a cidade. Depois, a agulha. A queda foi rápida. Em semanas, eu já não reconhecia o homem no espelho. Vendia o que tinha, roubava o que não tinha, acordava em lugares que não lembrava. A heroína não é um vício, é uma rendição. Você pensa que está no controle, até perceber que ela já te possui. E quando percebe, é tarde demais. Seu corpo vira areia, seus ossos rangem, sua mente se dissolve em um nevoeiro de necessidade. 3 dias sem ela, e você é um fantasma. 4. E já não sabe se está vivo. Eu não queria ajuda. Ajudar significava admitir que tinha perdido, e eu ainda acreditava que podia vencer. Então, quando o dinheiro acabou, comecei a roubar. Jeans, camisetas, qualquer coisa que pudesse trocar por um pouco mais de esquecimento. Las Vegas tem olhos em toda parte. Fui pego na primeira tentativa.
Na segunda, eles não me soltaram tão fácil. A cadeia foi meu primeiro encontro com a sobriedade em meses. Não havia heroína, não havia fuga. Só eu, quatro paredes e a voz que nunca calava. Por que você insiste nisso? Eu ainda acreditava em Deus, ou em algo parecido. Um Deus que, na minha cabeça, não se importava muito com o que eu fazia, desde que eu buscasse a verdade. Que ironia! Um Deus que eu imaginava indiferente, enquanto eu me afogava em minha própria miséria. Foi lá que encontrei um homem com uma Bíblia. Ele me olhou e disse: "Você é rico." Ri na cara dele. Rico? Eu não tinha nem onde cair morto. Mas ele insistiu. O pai está vindo buscar o filho para levá-lo de volta a Jericó, a cidade do tesouro. Jericó? Que diabos isso significava? Saí dali achando que ele era louco. Mas as palavras ficaram. Quando saí da cadeia, com $80 no bolso, dinheiro que minha mãe tinha depositado para mim, eu só pensava em uma coisa: voltar para o túnel, para meus amigos, para a agulha. Mas então, parado na porta da prisão, estava meu pai. Eu o odiava. Ele tinha destruído minha infância, batido na minha mãe, nos abandonado. Mas ali estava ele, como se tivesse saído de um sonho. Ou de uma profecia. Ele tinha vindo me buscar. E, contra todo o meu orgulho, eu aceitei. No caminho para o aeroporto, pedi para passar no lugar onde eu guardava minhas coisas. Depois, no túnel onde vivia. Meu pai concordou, sem suspeitar. Eu só queria uma última chance de fugir, de voltar para a vida que conhecia. Mas quando cheguei lá, meus amigos estavam prestes a usar. E eu ia fazer o mesmo. Foi então que algo aconteceu. Uma certeza, como um relâmpago. Se você honrar seu pai, estará honrando a Deus. Não era uma voz, não era um pensamento racional. Era uma convicção tão forte que me paralisou. Eu podia escolher. Podia voltar para a escuridão ou dar um passo em direção à luz. Escolhi a luz. No instante em que disse não para a heroína, algo mudou. Não foi gradual. Foi imediato. Como se alguém tivesse passado um pano em minha alma e, de repente, tudo que me prendia tivesse desaparecido. Meus amigos, aqueles mesmos viciados, aqueles mesmos perdidos, olharam para mim com uma alegria que não fazia sentido. Eles me abraçaram, me parabenizaram, como se eu tivesse vencido uma batalha que eles nem sabiam que estavam lutando. E eu tinha. Saí daquele túnel como um homem livre. Não porque tinha parado de usar drogas, mas porque, pela primeira vez, eu tinha escolhido algo maior do que minha própria destruição. Meu pai me levou para casa. E, naquele momento, Jericó deixou de ser um enigma para se tornar um destino. Mesma hora que eu estava ali, fisicamente. Era como se ela pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo, e eu, ingênuo, achava aquilo fascinante. Isso é poder, eu pensava. Isso é conexão com o divino. Mas o divino que eu conhecia era uma versão distorcida, um espelho embaçado que refletia apenas o que eu queria ver. Os dias se passaram, e aquela casa se tornou um laboratório de experiências que eu não entendia. Ela me ensinava rituais, me mostrava como carregar objetos com energia, como invocar forças que eu nem sabia nomear. Eu acendia velas pretas, desenhava símbolos no chão, repetia palavras em línguas que não conhecia. E, no fundo, sentia que algo estava errado. Não por medo, mas por uma inquietação que eu não conseguia explicar. Era como se, a cada novo feitiço, uma parte de mim se apagasse, como uma vela consumida pelo próprio fogo. Uma noite, depois de um ritual particularmente intenso, eu tive um sonho. Ou talvez não fosse um sonho. Era mais real do que qualquer coisa que eu já tinha vivido. Eu estava em um lugar escuro, mas não era escuridão comum, era uma ausência de luz que parecia respirar, que pulsava como um coração doente. E então, algo se moveu. Não era uma pessoa, não era um animal. Era uma presença, algo que não tinha forma, mas que me observava. E quando seus olhos, se é que eram olhos, se fixaram em mim, eu senti um peso esmagador no peito, como se todas as minhas mentiras,
todos os meus erros, todas as vezes em que eu tinha escolhido o caminho mais fácil, estivessem sendo expostos de uma só vez. Eu acordei gritando, coberto de suor, com o nome de Deus na boca sem nem saber por quê. Na manhã seguinte, contei para ela o que tinha acontecido. Ela riu, como se eu fosse uma criança assustada com uma história de fantasmas. Isso é só o seu medo falando, disse. Você está se aproximando de algo grande, e o medo sempre vem antes da revelação. Mas eu não acreditava mais nela. Não completamente. Havia algo em seus olhos quando ela falava sobre magia, uma sombra que eu não tinha notado antes. E pela primeira vez, eu me perguntei, e se eu estiver do lado errado? Foi então que voltei a ler a Bíblia. Não por fé, não por convicção, mas por desespero. Eu precisava de respostas, e algo dentro de mim dizia que elas estavam ali, naquele livro que eu tinha deixado de lado. Abri nas páginas de João, como da primeira vez, e lá estava ele de novo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. A Trindade. Mas agora, ao invés de uma confirmação, eu senti um aviso. Como se Deus estivesse me dizendo, você está brincando com fogo, e o fogo não é seu amigo. Naquela mesma semana, ela me pediu para participar de um ritual diferente. Vamos invocar algo maior, disse. Algo que vai nos mostrar o caminho. Eu hesitei. Não por medo, mas por uma sensação de que, se eu cruzasse aquela linha, não haveria volta. Mas a curiosidade venceu. E quando chegamos ao círculo, quando as velas foram acesas e as palavras foram ditas, eu senti. Não era ela. Não era eu. Era algo mais antigo, mais faminto. E quando aquilo olhou para mim, eu soube que não era um guia, não era um mestre. Era um predador. Corri. Saí daquela casa como se o próprio inferno estivesse atrás de mim, e talvez estivesse. Não parei até chegar à casa do meu pai, onde caí de joelhos e chorei como uma criança. Não eram lágrimas de alívio. Eram lágrimas de vergonha. Porque, pela primeira vez, eu entendi, eu não era especial. Eu não era um guru, não era um escolhido. Eu era apenas um homem perdido que tinha trocado uma prisão por outra, e a nova era muito mais perigosa do que a antiga. Meu pai não disse nada. Apenas me abraçou e me deixou chorar. E naquele momento, eu soube que a verdadeira liberdade não estava em fugir de Jericó, mas em escolher, de uma vez por todas, para onde eu queria ir, ao mesmo tempo. O mais fascinante nela era essa capacidade de existir em dois mundos simultaneamente, aqui, na realidade palpável, e lá em cima, em seu próprio reino espiritual. Um castelo que ela mesma havia construído, ou algo assim. Sua consciência principal permanecia aqui, enquanto seus altares, ou o que quer que fossem, governavam o lugar lá em cima. E ela vivenciava tudo ao mesmo tempo. Podia viajar para qualquer canto do mundo num piscar de olhos, como se o tempo e o espaço não passassem de ilusões. Foi com ela que descobri esse tipo de coisa. E quanto mais eu mergulhava, mais me perdia. Lembro-me de um dia, no chuveiro, quando fechei os olhos para lavar o cabelo. Mas, mesmo de olhos fechados, eu continuava vendo. Não era uma visão comum, era algo além, como se meu terceiro olho tivesse se aberto de repente. Por dias, enxerguei através dele, como se o mundo ao meu redor fosse uma projeção, uma matriz de energias e símbolos. Fiquei apavorado, mas também fascinado. E, claro, alimentei ainda mais minhas ilusões. Casamos numa cerimônia de handfasting, um ritual pagão onde amarram suas mãos com cordas enquanto bruxas ao redor entoam palavras que ninguém realmente entende. Deus sabe o que elas disseram. Hoje, renunciei a tudo aquilo, mas não há como negar, era um espetáculo de loucura. 20 bruxas ao redor, invocando deuses e deusas, enquanto você está ali, amarrado, acreditando que aquilo era sagrado. Também nos casamos de forma tradicional, se é que se pode chamar assim, numa cerimônia unitariana universalista. O mais irônico? Durante todo o tempo, eu sabia que Deus não queria aquilo. Sentia no peito, uma convicção que me queimava por dentro. Mas ignorei. Porque, para completar minha ilusão, eu precisava espelhar a loucura dela. Achei que, se fizesse aquilo,
tudo se encaixaria. Então, fiz. O casamento durou cerca de 1 ano. No aniversário, fizemos uma viagem espiritual até Montana para visitar minha mãe. Depois, fomos para Seattle, onde eu tinha alguns amigos. Foi lá que tudo desmoronou. Ela acabou internada num hospital psiquiátrico por meses. Fiquei sozinho, sem rumo, com minha cachorrinha nos braços. Quando voltei para casa, encontrei o lugar infestado de pulgas, milhares delas, em cada canto. Levei dias para limpar tudo. E quando ela finalmente voltou, nada mais era o mesmo. Ela me expulsou de casa, como se eu fosse um estranho. O casamento nunca tinha sido real, de qualquer forma. Era só mais uma peça do teatro espiritual que havíamos criado. Sem a ilusão, não havia mais motivo para ficarmos juntos. Foi nesse momento que Deus usou toda aquela loucura para me mostrar a verdade. Satanás tinha usado ela para validar cada absurdo que ele me sussurrava. E quando percebi que as crenças dela eram mentira, comecei a questionar as minhas. De repente, estava na rua, sem teto, com minha cachorra e uma mochila. Liguei para minha mãe, pedindo ajuda. Ela disse que podia me receber, mas não tinha como me buscar. Eu estava no Missouri, e ela, em Montana. Precisava encontrar um jeito de chegar lá. Foi então que a ficha caiu. Não eram só as crenças dela que estavam erradas, as minhas também. E, de repente, tudo ficou claro, eu precisava de Jesus. Não como uma ideia distante, mas como a única saída. Eu tinha lido a Bíblia aqui e ali, entendido que ele era o caminho, a verdade, a vida. Que sem ele, eu estava condenado. E, pela primeira vez, senti medo do inferno. Não era uma ameaça vazia, era uma certeza que me atravessava. Na minha mente, a escolha era simples, entregar minha vida a Jesus ou me afundar ainda mais na mentira. Não havia meio termo. E, por mais que eu não quisesse admitir, eu sabia qual era a resposta certa. Não queria ser cristão. A vida que eu levava era mais emocionante, ou pelo menos era o que eu pensava. Mas era tudo uma farsa. E, no fundo, eu amava a verdade mais do que a comodidade de uma mentira. Então, pela primeira vez, orei. Disse: Jesus, eu confio em você. Me leve para casa. E, no mesmo instante, tudo começou a se encaixar. Decidi que iria para as paradas de caminhões, pedindo carona. Minha cachorrinha ajudava, as pessoas sentiam pena e paravam. Em Missouri, um caminhoneiro me disse que não podia me levar porque ia na direção oposta, mas me deu um conselho: quando chegar em Nebraska, não pare no meio do estado. Você vai ficar preso lá. Vá até o fim. E me deu $20. Em Iowa, outro caminhoneiro me deu mais $20 e comida para minha cachorra. Pessoas que eu nunca tinha visto antes apareciam do nada para me ajudar. Alguns me ofereceram abrigo, outros comida. Era como se, no momento em que decidi confiar, o próprio Deus estivesse abrindo o caminho. E eu sabia que não era coincidência. Era Ele me dizendo: você escolheu certo, que nos mantenhamos incontaminados do mundo. Mas o que eu encontrei ali não era isso. Era uma religião vazia, cheia de regras, de julgamentos, de pessoas que se diziam cristãs mas que agiam como se Deus fosse um chefe severo, não um pai amoroso. Eu me lembro de entrar naquela igreja e sentir o peso de olhares desconfiados. Não era o mesmo que eu tinha vivido no Fresh Life, onde as pessoas me abraçavam, choravam comigo, celebravam minha transformação. Ali, era como se eu fosse um projeto a ser consertado, não um filho a ser amado. E o pior? Eles nem sequer me perguntavam sobre minha história. Só queriam me encaixar em um molde, como se a salvação fosse uma linha de produção. Mas eu não desisti. Porque, apesar de tudo, eu sabia que Jesus era real. Eu tinha sentido seu poder, sua presença, sua voz. Então, comecei a buscar por mim mesmo. Pegava a Bíblia e lia até altas horas, mesmo sem entender tudo. Orava sozinho, porque não tinha ninguém para me ensinar. E, aos poucos, Deus foi me mostrando que a igreja não era um prédio, nem um grupo de pessoas perfeitas, era o seu corpo, vivo,
quebrado, mas cheio de graça. Foi nessa época que conheci um casal que frequentava a mesma igreja, mas que, como eu, não se encaixava no sistema. Eles me convidaram para um grupo de estudo bíblico em casa, e ali, pela primeira vez, senti algo parecido com o que tinha vivido no Fresh Life. Não havia liturgias complicadas, nem discursos vazios. Só pessoas reais, com dúvidas reais, buscando a Deus de verdade. E foi nesse grupo que aprendi uma coisa fundamental: o cristianismo não é sobre seguir regras, mas sobre um relacionamento. Mas nem tudo foi fácil. Eu ainda carregava as marcas do meu passado, as feridas, os vícios, a vergonha. E, por mais que eu quisesse mudar, às vezes sentia que estava lutando contra uma correnteza. Foi quando Deus me lembrou de algo que eu já sabia, mas que precisava ouvir de novo: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E, pela primeira vez, entendi que não precisava ser perfeito para ser amado. Então, comecei a me abrir. Contei minha história para algumas pessoas, e, para minha surpresa, elas não me julgaram. Pelo contrário, me abraçaram. E foi assim que Deus começou a me usar, mesmo com todas as minhas falhas. Porque, no fim das contas, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E hoje, olhando para trás, vejo que cada passo, desde aquele dia em que peguei carona no meio do nada até o momento em que saí das águas do batismo, foi parte de um plano maior. Um plano que não dependia da minha força, da minha sabedoria ou da minha perfeição. Um plano que só precisava da minha entrega. E, se você está lendo isso e se sente perdido, quebrado ou sozinho, saiba de uma coisa: Deus não espera você estar pronto. Ele só espera que você diga sim. Porque, no final, a história não é sobre o que você fez, mas sobre o que Ele já fez por você. Buscando entender o que aquilo significava, algo dentro de mim clamava: isso não é só um sonho. É um aviso. É um chamado. E, de fato, Deus não demorou a confirmar. Foi numa tarde comum, enquanto eu lia a Bíblia em silêncio, que uma voz clara, não audível, mas inconfundível, ecoou no meu espírito: o tempo está se cumprindo. Vocês serão provados, mas não serão destruídos. Porque eu já preparei o caminho. Naquele momento, entendi que a religião não era o problema. O problema era confundir atividade com fidelidade. Eu tinha me tornado um operário incansável dentro de um sistema que, no fundo, não produzia frutos. Não havia vidas transformadas, não havia o sopro do Espírito movendo-se entre as pessoas, apenas rotinas, programas, expectativas vazias. E o mais assustador? Eu nem percebia. Estava tão ocupado fazendo que esqueci de ser. Esqueci que o Evangelho não é um manual de regras, mas um convite para uma relação viva com o Deus que ressuscitou dos mortos. Mas Deus não me deixou ali. Ele começou a me mostrar, pouco a pouco, que a verdadeira igreja não é um prédio, nem um conjunto de doutrinas, nem uma hierarquia de líderes intocáveis. A verdadeira igreja é um povo que ama, que perdoa, que se arrepende, que prega a cruz com ousadia e vive como se o reino já tivesse chegado. E, acima de tudo, um povo que faz discípulos. Não espectadores. Não consumidores de cultos. Mas seguidores de Cristo que reproduzem o que receberam. Foi então que comecei a questionar tudo. Por que ninguém se convertia naquela igreja? Por que o Evangelho era mencionado de passagem, como um detalhe, e não como o centro de tudo? Por que as pessoas saíam dos cultos do mesmo jeito que entravam, vazias, cansadas, sem esperança? E, mais importante, por que eu mesmo, apesar de todo o meu serviço, me sentia tão distante de Deus? A resposta veio como um soco no estômago, porque eu estava servindo a um sistema, não a Jesus. Estava seguindo tradições, não o Espírito. Estava buscando aprovação humana, não a vontade do Pai. E o pior? Eu nem sabia que estava perdido. Achava que estava no caminho certo só porque cumpria as regras. Mas Deus, em sua misericórdia, não me deixou nessa ilusão. Ele me tirou da zona de conforto. Ele me arrancou das estruturas que me prendiam e me lançou em algo muito maior, a dependência total dele. E foi aí que tudo mudou.
Não porque eu me tornei mais forte, mais sábio ou mais santo, mas porque finalmente entendi uma verdade simples: Deus não precisa da minha capacidade. Ele precisa da minha disponibilidade. Hoje, olho para trás e vejo que cada passo, mesmo os mais dolorosos, fazia parte de um plano perfeito. A confusão, a desilusão, até mesmo a rebeldia momentânea, tudo me levou a um lugar onde só restava uma opção: confiar. Confiar que Ele é fiel, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Confiar que Sua palavra é verdadeira, mesmo quando a religião a distorce. Confiar que, no final, não são as minhas obras que me salvam, mas a obra que Ele já completou na cruz. E se você, assim como eu, já se sentiu preso em sistemas que sugam sua fé em vez de alimentá-la, se já se cansou de tentar agradar a Deus com performances vazias, se já questionou se há algo mais do que rituais e programas, saiba de uma coisa: Deus está chamando você para fora. Para fora da religião. Para fora do medo. Para fora da autossuficiência. Ele está chamando você para si mesmo, para uma vida onde o Evangelho não é apenas pregado, mas vivido. Onde a graça não é um conceito, mas uma realidade que transforma. Onde o amor não é um discurso, mas uma ação que alcança os perdidos, cura os quebrantados e liberta os cativos. A pergunta não é: o que você pode fazer por Deus, mas você está disposto a deixar que Ele faça algo em você? Porque, no final, a história não é sobre o que você constrói, mas sobre o que Ele já construiu. Não é sobre o que você merece, mas sobre o que Ele já conquistou. E a única coisa que Ele pede é que você diga sim, não uma vez, mas todos os dias. Um sim que abre as portas para o sobrenatural. Um sim que quebra cadeias. Um sim que, mesmo nos momentos mais escuros, declara: eu não sei o caminho, mas confio no guia, porque não se trata de um título, nem de uma posição, nem de uma estratégia humana. Não é sobre o que você pode fazer, mas sobre quem você é nele. E quem você é nele não é uma teoria, é uma realidade que Ele já comprou com seu sangue. Não é algo que você conquista com esforço, mas algo que você recebe quando finalmente para de lutar e simplesmente se rende. Você já parou para pensar que Deus não está procurando super-heróis? Ele está procurando corações quebrantados, dispostos a dizer: Senhor, eu não consigo, mas Tu podes? Porque é nesse exato momento que Ele se move. Quando você admite sua fraqueza, Ele mostra sua força. Quando você confessa sua incapacidade, Ele revela seu poder. E quando você finalmente entende que não é sobre você, mas sobre Ele trabalhando através de você, algo sobrenatural acontece. Lembra daquela noite em que você foi despertado no meio da escuridão? Não foi coincidência. Não foi um sonho qualquer. Foi um convite. Um chamado para experimentar algo que vai além da religião, além das quatro paredes de uma igreja, além do que os olhos podem ver. Foi um vislumbre do céu invadindo a terra. E o que Ele te mostrou não foi apenas um alívio para suas dores de cabeça, mas uma chave para algo muito maior: a unidade com Ele. Não uma unidade teórica, mas uma unidade real, onde você e Ele se tornam um só, como o vinho e a água que não podem mais ser separados. E sabe o que é mais incrível? Essa unidade não é para você guardar como um tesouro secreto. É para ser derramada. É para ser compartilhada. É para ser vivida de tal forma que o mundo ao seu redor não consiga ignorar. Porque quando você vive nessa realidade, as pessoas não veem mais você, elas veem Ele. Elas não ouvem mais suas palavras, elas ouvem sua voz. E é assim que o avivamento começa. Não com grandes eventos, não com campanhas milionárias, mas com um coração que diz: Senhor, aqui estou. Faz de mim o que Tu quiseres. Você já sentiu o peso dessa verdade? Já percebeu que o avivamento não é algo que você faz, mas algo que você recebe quando finalmente se entrega por completo? Porque Deus não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando que você seja disponível. E quando você diz sim a essa disponibilidade, algo extraordinário acontece: as ondas do oceano que Ele te mostrou começam a se mover. Não são ondas comuns. São ondas de glória. Ondas de poder. Ondas que varrem cidades, nações e continentes inteiros. Mas aqui está a pergunta que não quer calar: você está disposto a ser essa pessoa?
Não a pessoa que tem todas as respostas, não a pessoa que nunca falha, mas a pessoa que, mesmo no meio da dúvida, mesmo no meio da luta, mesmo quando tudo parece impossível, ainda assim escolhe confiar? Porque é nesse lugar de rendição que Deus encontra espaço para agir. É nesse lugar de não sei como, mas sei que tu sabes que Ele realiza o impossível. E não se engane, o avivamento já começou. Ele não é uma promessa para o futuro, é uma realidade para o agora. Ele não está esperando por um tempo perfeito, por uma circunstância ideal. Ele está esperando por você. Por aquele sim que diz, Senhor, eu não entendo, mas eu vou. Eu não vejo o caminho, mas eu confio. Porque quando você dá esse passo, as ondas começam a se mover. E quando as ondas se movem, o mundo inteiro é impactado. Então, qual será a sua resposta hoje? Você vai continuar tentando fazer as coisas do seu jeito, ou vai finalmente se render ao jeito dele? Não é sobre religião. Não é sobre rituais. É sobre um relacionamento tão profundo, tão íntimo, que você e ele se tornam um. E quando isso acontece, não há limite para o que Deus pode fazer através de você. Porque o avivamento não é um evento, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E Ele está chamando você para ser um com Ele. Para viver nele. Para deixar que Ele viva em você. O que você vai fazer com esse chamado? Tocando meus ombros, meus braços, como se alguém estivesse ali, ao meu lado, cantando comigo. Não era uma sensação física comum, era algo além do natural, algo que só podia ser descrito como presença. E então, de repente, a voz parou. O toque cessou. Mas o peso da glória permaneceu no ar, como se o próprio céu tivesse se inclinado para ouvir. Eu não sabia o que fazer. Fiquei ali, de joelhos, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. E então, como se uma cortina invisível tivesse sido puxada, vi. Não com os olhos físicos, mas com algo mais profundo, algo que só quem já foi tocado por Deus entende. Era Ele. Não em forma humana, não como um anjo, mas como uma realidade, uma presença tão intensa que me fez cair prostrado, com um rosto no chão. Não era medo. Era reverência. Era a certeza de que, naquele exato momento, eu estava na sala do trono, mesmo estando em uma cabana no meio do nada. E então ele falou. Não com palavras audíveis, mas com uma comunicação que atravessou minha alma como um rio de fogo. Você foi escolhido. Não por causa do que você fez, mas por causa do que eu vou fazer em você. O chamado não é sobre o que você pode realizar, é sobre quem você pode se tornar. E quem você se torna depende de uma única escolha, se você vai me deixar te transformar ou se vai continuar tentando consertar a si mesmo. Eu chorei. Não lágrimas de tristeza, mas de alívio. Porque, pela primeira vez em anos, eu entendi, não era sobre eu ser forte o suficiente, inteligente o suficiente, espiritual o suficiente. Era sobre render. Era sobre deixar de lutar contra a corrente e, finalmente, deixar que ele me carregasse. E naquele instante, algo dentro de mim quebrou. Não como algo que se despedaça, mas como uma represa que se rompe, e, de repente, tudo que estava represado jorrou, o medo, a vergonha, a culpa, a dúvida. Tudo foi lavado por uma onda de misericórdia que eu não merecia, mas que ele me deu mesmo assim. Quando levantei a cabeça, a cabana estava igual. A música ainda tocava. Mas eu não estava mais igual. Algo havia mudado. Não era uma emoção passageira, era uma mudança de endereço. Eu não estava mais vivendo para Deus. Eu estava vivendo nele. E essa é a diferença entre religião e relacionamento. A religião diz, faça isso, seja assim, alcance aquilo. O relacionamento diz, deixe-me te amar. Deixe-me te transformar. Deixe-me viver através de você. E foi aí que eu soube, o avivamento não é um evento. Não é uma campanha. Não é um movimento. O avivamento é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, vivo, presente, ativo, quebrando cadeias e restaurando o que foi perdido. Ele não está esperando você se consertar. Ele está esperando você se render.
Porque é na rendição que a verdadeira força é encontrada. É na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. E é no abandono que você descobre que nunca esteve sozinho. Então eu pergunto de novo: o que você vai fazer com esse chamado? Você vai continuar tentando consertar a si mesmo, ou vai finalmente deixar que ele faça o trabalho? Porque a promessa não é que as coisas vão ficar fáceis. A promessa é que, com ele, você vai ser imparável. E isso começa com uma escolha. Hoje, sido usado por Deus que se compara àquele poder que ele revelou no fim de 2016. E quando você ouve uma palavra como essa, não é apenas um relato do passado, é um convite para o futuro. Um futuro que já está sendo escrito, mas que exige de você uma resposta. Por que Deus não está esperando que você seja perfeito para agir? Ele está esperando que você diga sim. Que você largue as desculpas, os medos, as dúvidas que sussurram que isso não é para você ou que já é tarde demais. A verdade é que ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E se você está ouvindo isso agora, é porque ele já escolheu você. Imagine por um segundo, e se essa profecia não for apenas sobre o Havaí, mas sobre você? E se o vulcão que vai entrar em erupção não for apenas uma montanha de lava, mas o fogo que Deus quer acender dentro do seu coração? Porque o avivamento não começa com multidões, começa com um. Com alguém que decide que não vai mais viver pela metade. Com alguém que, mesmo no meio do caos, escolhe crer que Deus está no controle. E aqui está a parte mais incrível: você não precisa entender tudo para obedecer. Você não precisa ter todas as respostas para dar o primeiro passo. Porque Deus não revelou o fim da história para você, ele só pediu que você confiasse no próximo capítulo. E esse capítulo começa quando você para de questionar por que eu, e começa a declarar por que não eu. Então eu te pergunto de novo: o que você vai fazer com essa palavra? Você vai continuar esperando um sinal maior, um milagre mais óbvio, uma confirmação mais clara? Ou vai finalmente reconhecer que isso, esse momento, essa voz, essa convicção é o sinal? Porque Deus não está brincando de esconde-esconde com você. Ele está de braços abertos, dizendo: vem. Mesmo que você esteja quebrado. Mesmo que você tenha falhado. Mesmo que você não saiba como. Vem. E quando você vier, algo extraordinário vai acontecer. Não porque você é forte, mas porque Ele é. Não porque você tem todas as respostas, mas porque Ele tem. Não porque você merece, mas porque Ele escolheu. E essa escolha, sua rendição, é o que vai mudar tudo. Então hoje, agora, neste exato segundo, você tem uma decisão a tomar. Você pode continuar olhando para trás, para as derrotas, para as dúvidas, para o que não deu certo. Ou pode olhar para frente, para o que Deus já preparou, para o que Ele prometeu, para o que só espera por você dizer sim. Porque o avivamento não é um evento, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E Ele está chamando você para ser parte da história que Ele está escrevendo. Não como espectador. Não como alguém que apenas ouve falar. Mas como protagonista. Então, qual vai ser? Está buscando algo que corresponda ao que Ele me mostrou em 2016. A força que estava disponível quando eu estava unido a Ele é indescritível. Se me oferecessem o mundo inteiro para sair daquela presença por um segundo sequer, eu teria rido na cara de quem ousasse sugerir isso. Era algo completamente novo, completamente belo. E o mais chocante era perceber que o Senhor desejava aquilo que Ele queria estar tão perto de nós. Eu, que antes vivia mergulhado na religião, via Deus como algo distante. Nunca imaginei que seu amor fosse tão profundo a ponto de querer se unir a nós dessa forma. Mas é verdade. E é dessa união que vem o poder. É disso que fala o que acabamos de ler. João 17:23 diz: eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém. Então, ao encerrarmos hoje com essa palavra profética tão poderosa, como você gostaria de encorajar aqueles que estão de pé na brecha por esse avivamento? Para mim, tenho passado por um tempo de provação, de refinamento, uma fase oculta em que parece que Deus não está fazendo muita coisa.
Não é que ele não esteja falando, é que não há grandes movimentos visíveis em meu ministério. E sei que muitos que ele está chamando para esse avivamento estão vivendo algo semelhante, um lugar escondido, de preparação. A tentação é achar que fizemos algo errado, que falhamos. Mas eu quero dizer a você que se sente assim, não é verdade. Você não está sendo punido, está sendo preparado. E o que Deus mais quer é que você obedeça com ousadia, sem se preocupar com os resultados, sem ansiedade sobre como as coisas vão se resolver. O Senhor já me tirou de tantas situações impossíveis, onde não havia saída humana, só sua provisão, só seu tempo perfeito. Espere no tempo dele, porque ele está chegando. O mais importante é que você esteja na posição certa. Pouco antes de vir aqui, por exemplo, fui a um acampamento bíblico e não tinha outra roupa além de um calção de banho. Então, desci para a reunião assim mesmo. E enquanto estava lá, ouviram falar de uma visão, uma onda gigante se aproximando de uma ilha, e o que a mulher viu foram pessoas em pranchas de surf, posicionadas no mar, esperando por aquela onda. É isso que você precisa ser. Não force nada. Não tente fazer acontecer. Apenas esteja no lugar de espera, pronto, preparado. Mantenha-se na posição. Confie que ele está trabalhando, mesmo quando tudo parece quieto. E é justamente nesse silêncio que ele está agindo em você. Não é castigo, é preparação. E quando a onda chegar, você estará lá, no lugar certo, no momento certo. Agora, deixe-me orar por você. Pai Celestial, agradeço por este tempo. Oro por todos que ouvirem este testemunho. Espírito Santo, eu peço que tu encontre cada pessoa que deseja conhecer-te de verdade, da mesma forma que me encontraste. Eu não estava procurando por ti. Não sabia que estavas ali. Mas tu te inclinaste, Senhor, e em um único momento, abalaste o meu mundo e transformaste a minha vida. E tu tens feito isso tantas vezes, Deus. Senhor, derrama o teu Espírito sobre os sedentos, sobre a terra seca. Exaltamos-te pela cruz, pela morte que pagou o preço dos nossos pecados, pela ressurreição que nos deu vida. É nisso que encontramos salvação no nome de Jesus, cujo sangue é o único pagamento que tu aceitas. Basta crer e se voltar para ti, e maravilhas acontecerão. Encontro as pessoas onde elas estão, seja na necessidade de salvação, de libertação, de cura. Obrigado por me libertares das drogas, das correntes da dependência, dos encontros sombrios. Eu oro para que tu liberte cada um que está preso, atormentado, dominado por vícios ou por qualquer coisa que os oprima. Quebra essas cadeias, Senhor, em nome de Jesus. E para aqueles que são chamados, eu oro para que tu os livres de qualquer religiosidade que os mantenha presos, de qualquer medo que os impeça de avançar. Dá-lhes coragem para dar o passo, mesmo que pareça loucura, mesmo que todos ao redor digam que é impossível. Porque, Senhor, quando as pessoas não entendem o que tu estás fazendo, é sinal de que algo grande está por vir. Dá-lhes ousadia para obedecer, sem se preocupar com um como. E para aqueles que estão cansados, que se sentem esquecidos, que não veem nada acontecendo, eu oro para que tu os fortaleça. Que eles saibam que estão sendo posicionados, não abandonados. Que tu venhas de forma sobrenatural, trazendo revelações, visões, palavras proféticas que confirmem o chamado sobre suas vidas. Assim como Josué falou sobre estar na posição certa, eu oro para que tu cimente esse chamado em cada coração, dê-lhes um novo ânimo, um fogo renovado, uma unção fresca. Em nome de Jesus. 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 Amém. Amém. Aleluia. Aleluia.